Por que os pomeranos saíram da Pomerânia? Houve razões econômicas, né, sociais, naquele período, ainda na primeira metade do século XIX, que fizeram com que os pomeranos quisessem sair lá da Pomerânia. A maioria dos pomeranos eram servos dos senhores feudais da região da Pomerânia. Os próprios países da Europa faziam uma certa pressão para se ver livre de uma população que estava crescendo de forma acelerada, né? Por outro lado, havia também aqui no Brasil interesse de receber imigrantes para povoar regiões não povoadas, e nessa também entrou a província do Espírito Santo. A casa desse pessoal lá na Pomerânia estava em crise, né? Eles não viam possibilidade de se realizar no lugar onde estavam. Então, vamos dizer assim, a casa feliz dos pomeranos não existia lá. De maneira que a casa dos pomeranos aqui na colônia de Santa Leopoldina não foi a casa dos sonhos nos primeiros anos, nas primeiras décadas, né? Com muito esforço, persistência, com muita fé, então aos poucos também os pomeranos conseguiram organizar a sua propriedade e se adaptar a uma realidade nova, desconhecida. O imigrante pomerano falava pomerano, conhecia o pomerano. Um ou outro talvez tinha conhecimento da língua alemã. Mas aqui, como eles iam se comunicar, né, com essa língua? Então, a questão da língua, as dificuldades em falar uma outra língua, fizeram com que o grupo ficasse bastante fechado, né? E, por outro lado, tiveram que se acostumar a uma língua estranha, que era o alemão clássico, né, que era a língua falada na igreja pelos pastores. Então, a preservação da língua pomerana, o resgate, né, é interessante que no Brasil é o único lugar onde ainda se fala pomerano, e isso de forma muito acentuada aqui no estado do Espírito Santo, onde a língua se preservou, né? E até hoje existem muitos pomeranos que ainda, descendentes pomeranos que ainda não se comunicam nem em português nem em alemão, é o pomerano mesmo, né? Acho interessante preservar, resgatar a língua, estudar a língua também. Existem expressões que só existem em pomerano, né? Não existem em outras línguas. Então, para entender a pessoa do pomerano, é muito importante também que a gente conheça a sua língua, né? E as suas tradições, seus costumes, sua cultura, né? Acho que são as raízes que precisam ser preservadas. O trabalho ele é efêmero, ele durou algumas horas, poucas pessoas tiveram a oportunidade de vê-lo ao vivo, eu, você e a nossa equipe, as crianças, né? Mas o tempo inteiro, assim, o que a gente percebeu é que a cidade é a obra em construção, né? Então, para quem está aqui hoje, assim, vê a cidade, se encanta, passa pelas paisagens que a gente passou, vai nos lugares que a gente foi até a nascente do Rio Santa Maria para buscar aquela água, filmar aquilo. E, sei lá, a gente outro dia também olhou para o céu, tinha uma lua maravilhosa. A gente acha, assim, que é tudo muito romântico, né? E a gente esquece, ou pelo menos, não sei se as pessoas daqui esquecem, mas eu que vim de fora, eu fui buscar essa informação sobre a verdadeira guerra que foi fazer isso, né? É uma guerra contra o tempo, é uma guerra contra a memória, é uma guerra contra a natureza,
É uma guerra contra o futuro. Então, acho que é uma boa oportunidade de a gente conhecer um trabalho diferente, um trabalho artístico que é realizado pela equipe de vocês, do Baustelle. E nós, como grupo, nós nos sentimos honrados em participar, porque acho que o tema tem muito a ver com o tema do ano da igreja também, que tem a ver com a preservação da natureza e especialmente da água. Então o grupo de confirmandos de Santa Luzia conheceu a nascente do Rio Santa Maria e a partir disso a gente fez um trabalho de levar uma mensagem para a comunidade e foi muito interessante. E agora estão aqui participando de um trabalho diferente, porque uma instalação artística é uma novidade para nós e a gente está bem entusiasmado com isso. Então, que nós possamos levar adiante a mensagem de que a preservação da água, como sendo, vamos dizer assim, a nossa casa, né, o nosso lar, porque afinal de contas sem a água ninguém vive, né? E que essa mensagem então possa surtir efeitos também para a gente preservar cada vez mais a natureza. A primeira coisa que houve foi um contato com a Marli, que nos apresentou um grupo de adolescentes, jovens de Santa Luzia, ainda no nosso primeiro dia de residência, né, na nossa semana em Santa Maria. E esse povo, essas crianças, a Marli, a gente fez um convite para que eles participassem, né, da nossa instalação na montagem do trabalho, porque eles haviam pesquisado a nascente do Rio Santa Maria. Então eu criei um neologismo, né, poético, através de uma construção de uma instalação na paisagem, que é Husweg, uma palavra associada, duas palavras que se associam para criar um novo sentido. Uma escrita com gelo, a palavra Hus, escrita com gelo da água que abastece a cidade, que em última instância é a água do Rio Santa Maria. E a palavra Weg, escrita em balões com gás hélio, que ficavam presos a esse gelo. E aí está a tensão do trabalho, porque a gente escolheu um local também apropriado para montar a instalação, que foi no alto de um morro, e ao fundo a gente podia ter enquadrado, né, nessa fotografia toda a cidade, praticamente toda a cidade de Santa Maria de Itibá. E então existe a performance da obra junto com a cidade, com a natureza. Enquanto o gelo derrete, a palavra se mantém unida, né? O Sveg continua existindo enquanto o caminho para casa. E à medida que o gelo derrete, a palavra vai se desfazendo, o caminho vai se desfazendo e a gente pode começar a refletir sobre como pode ter sido a sensação dessas primeiras famílias que saíram do seu contexto estabelecido na Pomerânia e vieram para o Brasil atrás de uma terra prometida.